então na parcela de solos da Emater RS Ascar, aqui na edição de 2019 do Expo Direto Cotrijal. Bom, aqui nós trouxemos esse ano algumas alternativas de culturas de cobertura para fazer em rotação ou em sucessão a cultura da soja e do milho. Então nós temos aqui o capim-sudão, logo aqui atrás, que é uma cultura que é bastante utilizada para pastejo, mas é uma gramínea de verão que produz bastante matéria seca e também com um sistema radicular bastante profundo e denso. Temos também as crotalárias, a Crotalária juncea, a Crotalária spectabilis, também que podem ser utilizadas como culturas de cobertura, principalmente aí a juncea visando palhada, produção de matéria seca e também raiz, e também a spectabilis, porém com um porte menor e com um objetivo mais específico de controle de nematóides, embora as duas sejam eficientes, mas a spectabilis possui um objetivo mais específico no controle de nematóides. Também temos aqui adiante o nabo forrageiro, também uma cultura que pode ser utilizada intercalando com as culturas de verão, e o próprio trigo mourisco, também uma alternativa, só que esse então para ser utilizado como cultura de verão, nessa época. E depois aqui temos a soja perene, o milho, o próprio milho, e então no milho, na verdade, o que a gente está preconizando é a questão de produção de palhada. Então esse milho aqui foi implantado com grãos colhidos de uma lavoura de milho e com o objetivo de colocar após uma cultura da soja precoce para a produção de matéria seca de parte aérea e raiz. Então, como eu falei, as gramíneas de verão possuem um sistema de raiz bastante profundo e denso, o que ajuda a melhorar a questão de estrutura do solo. Então, por isso o objetivo dessas culturas, já que a cultura predominante aqui no verão para nós é a soja e essa rotação tem sido dificultada por questões econômicas, Então, o milho entraria como uma segunda cultura de verão para fins de cobertura após a cultura da soja, então com objetivo econômico. E as outras, então, nós temos como opções tanto antes da cultura da soja e do milho, que podem ser implantados, por exemplo, mais tarde, ali por dezembro, que é uma possibilidade até do trigo mourisco, por exemplo, implantado no cedo, e após a colheita do trigo mourisco, então seria a implantação da soja, que ainda pode ser feita dentro do zoneamento agrícola, dependendo da época que se conseguir a implantação, e outras culturas também depois da soja ou do milho. Então seria basicamente a questão das culturas de cobertura que a gente tem por aqui seriam essas. Estamos aqui direto do stand da Emater, no espaço Tecnologia de Aplicação, em que estamos trazendo dicas e informações para o produtor para ele ter uma melhor eficiência dos seus produtos nas lavouras de soja. Então, primeiramente, a gente vem trazendo duas pontas de pulverização que a gente está recomendando para eles utilizar nas suas propriedades, em que primeiramente a gente recomenda a utilização de uma ponta que gere gotas grossas para ter um bom controle de ervas daninhas na dessecação pré-plantio e na primeira limpa, pois essas gotas então têm uma boa cobertura e causam menores perdas por deriva. No decorrer da cultura da soja, quando ela vai crescendo, nós vamos tendo maior número de folhas e vamos precisar que essas gotas tenham uma maior penetração. Então, no estágio de florescimento, a gente começa a trabalhar com os fungicidas e inseticidas em que a gente deseja realizar o controle das doenças e das pragas que estão localizadas no terço médio e inferior das plantas. Então, para isso, nós precisamos de gotas finas que vão gerar, então, uma maior penetração desse produto no dossel da planta e atingindo o nosso alvo, que seria a ferrugem e as lagartas e insetos que estão localizados no terço médio e inferior das plantas. Então, nesse caso, nós temos uns bicos chamados que gerem um cone vazio, então que ele vai ter uma gota fina que vai ter essa melhor eficiência e controle das pragas na soja. Então, para exemplificar um pouco mais o que nós estávamos comentando antes, a grande importância da utilização das gotas finas para realizar os tratamentos de fungicida na soja. Então, nesse caso, nós realizamos uma aplicação com marcador utilizando gotas grossas no momento de fungicida. Então, como vocês podem visualizar, o marcador ele queimou as folhas da soja apenas no terço superior. Então, restando folhas verdes no terço médio e inferior, demonstrando assim que o produto não chegou lá embaixo e não vai realizar o controle da ferrugem da soja nesse estande de planta.